Hoje é dia de falar dele, ó. Vou até tomar aqui pra começar essa aula maravilhosa. É dia de falar do pó. Mas cuidado, não é o pó que tu tá pensando não, é o pó do café. A economia cafeeira. Quero café! Quero café! Quero café! É um dos assuntos mais importantes que você precisa saber na história do Brasil. Mas antes você já sabe, né? Fica comigo até o final desse vídeo e pega o teu cafezinho para me acompanhar. Mas antes, produção, roda a vinheta aí pra gente, produção. Fala minha galera, é SOS História, professor Pedro Ricciolo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E hoje, ó, com o meu preferido. Eu tô até salivando falando isso aqui, ó. Tomar um cafezinho. Toma um cafezinho aí comigo também, coisa linda, coisa maravilhosa. Nós, do Brasil, um dos países que mais consome café no mundo. Então toma cafezinho aí, pega o cafezinho pra assistir essa aula. Top, hein? Top, hein? Top demais, ó. Mas antes de mais nada, vou colocar meu café aqui de lado, às vezes na aula eu vou pegar ele. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui, ele é importante para você. Então curte ele, já deixa seu like para que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo, beleza? Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso que eu montei sobre economia cafeeira para você, fica comigo até o final desse vídeo. Ó, eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas tu já sabe, né? Produção, já, solta a produção, solta a produção, solta a produção. E se o amor vencer todos os preconceitos, que você seja feliz, feliz, seja feliz, eternamente é de vocês, vai! Quando você passa, eu só... Galera, ó, falando sobre a economia cafeeira. Mas antes, eu vou pegar ele mais uma vez aqui, uma bicadinha aqui de leve, ó. Café, né, oriundo aí de uma semente, né, na região da Etiópia, na África. Dizem, né, segundo a história, que foi um fazendeiro. Na verdade foi um criador de cabras que percebeu, porque as cabras comiam essa semente e elas ficavam muito agitadas quando comiam. E aí esse fazendeiro falou, caramba, o que é isso? Segundo a história, né, segundo os relatos. E aí ele começa a provar e começa a se sentir também estimulado e começa a se popularizar ali aos poucos aquele café na região da Etiópia, na África. Da África o café sai e vai para a região asiática, vai para a Ásia. Vai ser produzido ali muito na região de Constantinopla, por exemplo. Se populariza bastante, e por conta das trocas comerciais o café acaba chegando na Europa. Esse café ele é produzido numa pequena escala, né, basicamente, e no século XVIII o café se populariza cada vez mais, no século XIX principalmente, com a Revolução Industrial, e se atrela muito a imagem do café com uma questão de intelectualidade, né? Os intelectuais gostavam muito de ficar nas bibliotecas, tomando seu cafezinho. Quem não gosta, né, de tomar um cafezinho, ler um livro, né? Então tem muito essa ligação do café com as questões intelectuais. Olha só, o café, como vai para a Europa, começa a ser transportado para as colônias, né? E aí nas colônias ele vai ser produzido em larga escala para voltar para a Europa. Então lá nas colônias ele é produzido, né? Lá no caso que eu estou falando das iniciais, ele é produzido em larga escala e volta exportado para a Europa. O café, diga-se de passagem, é sempre um produto ali voltado para o mercado externo. Então quando a gente pensa na economia cafeeira no Brasil, é voltada para a exportação e vai ser aí o principal produto do Brasil no segundo reinado. Esse café ele se origina aqui na região da América, na Guiana Francesa e no Haiti,
que produziam café, né, começam a entrar em crise, essa crise por conta de uma série de questões revolucionárias, a própria independência do Haiti, o que passa a gerar uma transferência do café ainda no século XVIII para o Brasil. Esse café vai ser introduzido ali no Brasil, na região do Pará, pelo Francisco de Melo Paleta, e começa a produzir em pequena escala, em produção familiar, algo bem embrionário, bem pequeno mesmo. Paleta começa a produzir na região do Pará, que fazia ali, né, regiões fronteiriças com essas regiões da Guiana Francesa. Beleza? Então o café ele começa a se popularizar, no século XVIII ele vai se deslocar também para a região do Vale do Paraíba, e essa região ali no século XVIII começa a desenvolver o café em maior escala. Então a gente pode dizer que o café no Brasil ele tem duas grandes fases. A primeira fase é o Vale do Paraíba. A segunda fase é o Oeste Paulista. Então ele se desenvolve ali na região do Rio de Janeiro, que fica entre Rio de Janeiro e entre São Paulo, Oeste Paulista, que hoje corresponde a cidades como Valença, cidades como Piraí, né, que ali estavam habitando e produzindo o café, que começa a se popularizar, começa a se desenvolver, começa a se fortalecer cada vez mais. Ali no Vale do Paraíba a gente tem um solo muito acidentado, mas nós temos chuvas regulares. Você pode ver aí como é algumas produções onde rolavam a produção de café ali no Vale do Paraíba, solo muito acidentado, mas chuvas regulares. E ali no Vale do Paraíba começam a surgir grandes comerciantes, grandes proprietários que começam a se projetarem cada vez mais. Essas pessoas começam a enriquecer muito com a produção de café, e eles começam a dizer, inclusive, que o Brasil era o Vale, né? Tinha uma frase muito comum na época que ia dizer, o Brasil é o Vale. Por quê? Porque era como se o Brasil se resumisse ao Vale do Paraíba, tendo em vista que o café ele começa a predominar mediante os outros produtos que eram produzidos no Brasil. Além disso, nesse contexto, vão surgir os famosos barões de café, que permanecem presentes também no Oeste Paulista e que vão estar muito envolvidos com a política do Oeste Paulista e que também estão envolvidos com a política que se desenvolve a partir daqui. Dom Pedro II, para ter aqueles caras nas mãos, né, para ter aqueles caras próximos, começa a dar títulos de nobreza. Barões, né, começam a ser nomeados para ser próximos de Dom Pedro II, começam a influenciar na política e para Dom Pedro II ter uma ligação, uma aliança com esses caras. Então surge a partir daqui do Vale do Paraíba a famosa região, os famosos barões da pisadinha, brincadeira, nada de pisadinha, barões do café. Beleza, galera? Olha só, uma informação importante. Quando a gente fala do Vale do Paraíba, é preciso que você lembre que o Vale do Paraíba ele tem uma estrutura de produção muito semelhante à estrutura de produção do período colonial. Então a gente pode dizer que o Vale do Paraíba ele remonta ao passado colonial, no sentido de que a forma que se produz o café no Vale do Paraíba é muito semelhante àquela estrutura do passado colonial. Mas por que isso? Porque no passado colonial a gente tem um desenvolvimento de grandes plantações que a gente até se apropria de um nome da América que está no norte, né? América do Norte, que produzia também nas colônias de exploração ali do Sul. A gente se apropria do nome em inglês, é o famoso plantation, as grandes plantações. Esse plantation ele possui algumas características ali na produção do café, que é o leme, né? É aquele bisuzinho do leme, latifúndio, escravidão, monocultura e exportação. Ou seja, aqui no Vale do Paraíba, a forma como o café se desenvolve é muito semelhante à estrutura do passado colonial. Ou, outra coisa, vem aqui na minha direção, o porto que é utilizado para exportar o café é aqui, ó, é o Porto do Rio de Janeiro. Anota aí comigo. É o Porto do Rio de Janeiro, utilizado para exportar o café que era produzido ali no Vale do Paraíba, deslocado pelas estradas para o litoral e exportado através do Rio de Janeiro para o resto do mundo. Só que naquele momento o transporte era um transporte muito penoso, né? Por quê? Porque era um transporte feito por mulas. E as mulas, gente, eu nem preciso gastar muito tempo com você, elas demoravam para chegar com o café no litoral. Então acabava que o café,
exportação do café, o transporte, o processo de escoar o café para exportá-lo, ele era muito lento, ele era muito demorado por conta das mulas. É óbvio, imagina aquela mula cheia de sacas de café. Ela, ai, quanto café! Ai, meu Deus, quanto café! E a mula, deixa eu comer um pouquinho. Aí a mula começa a ficar agitada. Eu tô comendo café. E começa a ficar completamente agitada. As mulas demoravam demais para chegar no litoral. E pelo fato do transporte ele ser mais lento, ele acaba ficando mais caro. Além disso, a mão de obra que é utilizada aqui, ó, é a mão de obra o quê? Se remonta ao passado colonial, a mão de obra é uma mão de obra escrava. Nós temos uma mão de obra escrava se desenvolvendo a partir daqui. Essa mão de obra escrava, ela é utilizada através, obviamente, de africanos naquele contexto, e a gente tem uma intensificação da vinda de africanos, da mão de obra escrava, para produzir café na região do Vale do Paraíba. Então você pode perceber que no século XIX há uma grande intensificação da importação de escravos oriundos das regiões, das diversas regiões africanas. Mas, muita atenção, esses escravos, inclusive, eles eram muito explorados, né? Ali, um escravo, ele tinha que ficar responsável por cuidar de 14 mil pés de café. Então, era muito trabalho. Só para você ter um nível de comparação, né? A título de comparação, um italiano, né? Um imigrante europeu, quando ele vem ali no século XIX, ele cuidava de 10 mil pés de café, enquanto o escravo tinha a responsabilidade de cuidar de 14 mil pés de café. Ou seja, os escravos, eles eram muito explorados pelos proprietários e pelos donos de escravos. Então, é uma fase em que a gente vai ver muita exploração, é uma fase em que a gente vai ver a vida humana se tornando produto, porque o escravo africano que era explorado, transportado pelos navios tombeiros, ele vai ser precificado ao longo tanto do período da colonização, como também nessa fase ali do século XIX, no segundo reinado. Só que o Vale do Paraíba, ele começa a entrar em escassez, o solo começa a ficar muito desgastado e não começa a ter aquela produtividade que tinha antes. É aí que, mesmo quando ainda o Vale do Paraíba surgindo e se desenvolvendo, nesse mesmo período se desenvolve o Oeste Paulista. O Oeste Paulista começa ali em 1850, então você vê que ainda tem Vale do Paraíba, mas aos poucos o Oeste Paulista ele vai suplantando a produção que existia no Vale do Paraíba. No Oeste Paulista a gente tem aquela famosa terra roxa, como você pode ver aí, a terra roxa. Eles vão falar, meu Deus, mas não é roxa, por que fala que é roxa se não é roxa? A terra roxa é de rossa, de vermelho italiano, né? Não tem, nem sei se eu estou pronunciando errado, apesar de ter origem italiana, rechapo, né? Eu não sei se eu estou pronunciando a palavra de maneira adequada, mas terra roxa, terra rossa, que é vermelho em italiano. A título de informação, inclusive, a minha família, a família Rechapo, ela veio ao Brasil, uma família de imigrantes italianos, nesse período aqui. Na verdade, ela veio em 1870, naquele sistema de colonato que é implementado. Vão vir para a região de Uberaba, em Minas Gerais. Então, eles vão produzir na região na Terra Roxa, que era um solo completamente plano, completamente fértil. Eles conseguem produzir em muito mais larga escala, uma produtividade muito mais adequada, de muita mais qualidade. E a gente precisa muito mais qualidade. Além disso, a gente precisa ressaltar que o porto aqui, ó, é o Porto de Santos, tá? Não é o Porto do Rio de Janeiro. Ou seja, no Oeste Paulista, na região do Oeste Paulista, o porto em que é exportado o café é o Porto de Santos. O Oeste Paulista, ele está na década de ele está ali na metade do século XIX, 1850, e isso facilita muito o desenvolvimento do Oeste Paulista. Por quê? Porque nesse momento aqui ocorre a proibição do tráfico de escravos com a famosa Lei Eusébio de Queiroz. E quando a proibição do tráfico de escravos ela ocorre um grande aporte de investimentos no Brasil. O Brasil passa por um grande processo de modernização. Não é à toa que a Era Mauá é bem nessa fase aqui em que o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, vai fazer altos investimentos no Brasil. Ou seja, paralelo ali ao aumento da receita causado pela tarifa Alves Branco, paralelo ali ao redirecionamento dos capitais que eram investidos no tráfico agora para o Brasil, a gente tem um desenvolvimento de uma nova região que pega esse boom e explode na produção de café. Aí os caras explodem. Aqui os grandes barões de café
eles vão também se estabelecer, inclusive criam aí, ó, em 1902 a famosa Avenida Paulista. É criada por quê? Porque as casas dos barões de café, elas ficam ali entre essas avenidas, porque eles queriam estar entre as regiões mais litorâneas e entre as regiões que eram produtoras de café. Vou pegar meu cafezinho mais uma vez para dar mais uma goladinha, ó. Coisa linda, coisa maravilhosa, que eu tô acelerado, eu espero que você esteja anotando tudo que eu tô falando. Além disso, como a gente passa por um processo de modernização aqui no Oeste Paulista, o tipo de transporte que leva os produtos, leva o café, as sacas de café para o Porto de Santos é diferente. Aqui, gente, o transporte é um transporte feito pelo quê? Ah, exatamente, ferrovias. Olha só, ferrovias. As ferrovias chegam junto com o café no Oeste Paulista. A partir do momento em que se estabelece a produção cafeicultura no Oeste Paulista, também se constroem ferrovias. E essas ferrovias, elas aceleram o transporte. Elas aceleram o transporte, portanto, o transporte ele fica mais o quê? Exatamente, o transporte ele fica mais barato. Coisa linda, coisa maravilhosa. Olha só, o transporte fica mais barato por conta das ferrovias. E o Oeste Paulista, ele vai ser incluído ali num contexto de mudanças. Né? Num contexto em que o Brasil está aos poucos tentando se inserir um pouco mais na realidade capitalista. Portanto, a mão de obra que é estabelecida aqui é uma mão de obra livre, que é uma mão de obra imigrante, ou seja, a gente tem uma grande vinda de imigrantes para o Brasil em 1850, já com Nicolau Campos Vergueiro no sistema de parcerias, que não funciona porque os imigrantes tinham que arcar com as dívidas da viagem, chegavam já endividados. Só depois o sistema de colonato que vai dar mais certo. Então a gente tem uma mão de obra livre, uma mão de obra imigrante que está chegando aqui para trabalhar de maneira assalariada. A título de informação, eu não estou querendo te dizer que aqui não existe mão de obra escrava, tá? No Oeste Paulista também existe escravo, mas a gente começa a ter uma transição dessa mão de obra, principalmente quando a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos. Quando a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos, para de vir escravo para cá. Então começa a surgir uma mentalidade de embranquecimento da população. E outra, o escravo ele fica muito mais caro, porque por conta da escassez, por conta da falta de escravos, da carência de escravos chegando no Brasil, o escravo ele vai ficar muito mais caro. E esse encarecimento chega a alguns cálculos de hoje, um escravo equivalente ali na década de 80 ali do século XIX a um carro popular de hoje, um escravo. Então eles se tornam muito caros por conta da escassez de terem pouquíssimos escravos, ou seja, começa a ocorrer uma preferência para a mão de obra livre e imigrante, começa a vir no Brasil a partir da metade do século XIX. Beleza, minha galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo, ó. Curte, se inscreve para a gente explodir esse canal, esse vídeo top demais que eu acabei de mandar para vocês. E ó, um cafezinho aqui para vocês para te lembrar o quê? Ativa a sinoca aqui também para você saber quando os vídeos novos estão entrando para você. Ativa o sininho aqui e ó, vamos para cima com cafezinho, produção. E se o amor vencer todos os preconceitos